Olá pessoal, tudo bem? Professor Pedro aqui. E na aula de hoje nós vamos falar sobre síntese e secreção dos hormônios tireoidianos T3 e T4. Vamos lá? Então vem comigo aqui. Muito bem, muito bem. Gente, olha só, hoje a gente vai falar sobre síntese e secreção dos hormônios tireoidianos T3 e T4, também chamado de triiodotironina e tetraiodotironina. Tudo bem? Para você que não me conhece, eu me chamo Pedro, eu sou mestre em Fisiologia Humana e é um prazer ter você aqui no meu canal do YouTube. Vamos lá? Vamos falar sobre esse assunto então. Gente, olha só. Quando você pensa em síntese e secreção desses hormônios, é muito importante que você saiba que existem alguns objetivos de aprendizagem que você deve ter em mente. Dentre esses objetivos de aprendizagem, você deve conhecer a anatomia da glândula tireoide, entender quais são, os principais hormônios produzidos pela tireoide, compreender os mecanismos de síntese e secreção desses hormônios e, é claro, saber o que é um hipertireoidismo ou hipotireoidismo, porque isso tem íntima relação com esses hormônios. Tudo bem? Bem, nesse contexto, quando você pensa na anatomia dessa glândula, é muito importante que você observe o seguinte. Primeiro ponto, ou ponto importante, a anatomia dela, ela é uma glândula que se encontra abaixo da cartilagem tireoide, que é essa cartilagem que está aqui, tá certo? Onde a gente observa aqui, essa protuberância chamada de pombo de Adão. Nos homens ele é mais desenvolvido devido ao hormônio testosterona. Na mulher é menos desenvolvido porque ela tem menos testosterona, tá certo? Então, abaixo dessa cartilagem, ainda nós temos uma outra cartilagem chamada de cartilagem cricóide. Então, abaixo da cartilagem cricóide, mais especificamente, a gente encontra aí a nossa cartilagem, a nossa glândula tireoide. A glândula tireoide ela é dividida em lobo direito e lobo esquerdo, Ou seja, ela possui dois lobos. E em algumas pessoas existe também o que a gente chama de lobo piramidal. Nem todas as pessoas vão apresentar esse lobo piramidal, porém é interessante dizer que em algumas literaturas é apresentado o lobo piramidal como fazendo parte da anatomia da nossa glândula tireoide. Tudo bem? Gente, nesse contexto, se você para pensar, ela é uma glândula que se estende bilateralmente aí na região anterior da traqueia, como eu disse a vocês, abaixo da cartilagem tireoide, mais especificamente abaixo da cartilagem cricóide. Tudo bem? Quando se pensa nos hormônios que são produzidos por essa glândula, é muito interessante que você saiba que nós temos aí 4 principais hormônios, existem outros, é claro, mas dentro dos livros de fisiologia, o Guyton, Joaquim Procópio, Margarida Aires, esses vão ser os principais aí que vão ser destacados a vocês, tá? Quais são? Vamos lá? Olha lá, triiodotironina, tetraiodotironina, T4, também chamado de tiroxina, tudo bem? Nós temos a calcitonina, que é um hormônio importantíssimo para o controle do cálcio, e o chamado aí, triiodotironina RT3, que não é um hormônio biologicamente ativo, tá bom? Como ele não é um hormônio biologicamente ativo, a gente não vai dar tanto foco a ele aqui. Vamos falar principalmente dos 2 hormônios que é o foco da nossa aula, T3 e T4, tá bom? Detalhe, esses hormônios, eles são lipofílicos. Isso quer dizer que eles estão imersos em células de gordura, em proteínas, lipoproteínas, melhor dizendo, em lipoproteínas que circulam aí o nosso organismo, tá bom? Gente, deixa eu mudar aqui a minha facecam. Olha só, quando você pensa nesses hormônios, é muito importante que você saiba que a nossa célula, a célula que compõe a tireoide, são chamadas de células foliculares ou simplesmente ácinos. Essas células elas são preenchidas por um líquido gelatinoso chamado de coloide. É no coloide que nós vamos encontrar uma proteína muito importante, mais especificamente uma glicoproteína chamada de tireoglobulina, que dará origem aos 2 hormônios, no caso T3 e T4. Quando essa glândula está inativa, nós observamos, por meio de um corte histológico, grande abundância de coloide, ela está inativa. E quando ela se encontra ativa, a gente observa
o que? Uma mudança conformacional da glândula, porque ela está ativa, ela está secretando, e aí a gente observa o que? Né? A menos representação, menos volume do colóide propriamente dito. Por isso, olha o que eu coloquei para que vocês fiquem aí, ó, por dentro. Quando a glândula está inativa, o colóide é o que? Abundante. Os folículos eles são grandes, como você pode observar. Cada espaço desse aqui vai representar um folículo, tudo bem? E quando ela está ativa, os folículos são pequenos. As células que revestem os folículos são cuboides ou colunares e o colóide está sendo reabsorvido para o tireotrófico, que são lacunas de reabsorção, né? Que vocês vão ver que vão ter que esse processo ativo, melhor dizendo, ele tem íntima relação com o processo de secreção que se dará aí por meio desses hormônios T3 e T4. Tá bom? Gente, quando você pensa na oxigenação dessa glândula, né? A gente tem que lembrar lá das aulas de anatomia de que quando você pensa em transporte, né, de sangue arterial, que é sangue rico em oxigênio, nós temos aí, ó, os ramos da carótida. Então, os ramos da carótida, ou seja, os ramos carotídeos, é que vão dar o que? Olha aí, ó, em vermelhinho aqui, ó, é que vão dar suprimento de oxigênio e nutrientes para a nossa glândula tireoide. Tá certo? Já nós observamos que os ramos da veia jugular é que vão remover aí, ó, todos os produtos metabólicos dessa glândula tireoide. Então, existe a carótida e os seus ramos que oxigena e nutre a tireoide, enquanto a veia jugular e os seus ramos removem todo tipo de metabólito celular que foi produzido por meio da produção desses hormônios, tá bom? Outro ponto importante, que é muito interessante dizer a vocês, sobre o transporte plasmático de T3 e T4. Algumas pessoas pensam assim, nossa professor, por que eu tenho que saber disso? Porque se você, por exemplo, é biomédico e você quiser saber qual é, né, o padrão de transporte de um determinado hormônio, você pode fazer isso por dosagem de proteína. Então, por exemplo, 99% dos hormônios T3 e T4 são transportados via proteínas. Então, se você observa que existe um déficit de uma determinada proteína, e se essas proteínas são elas fazem parte do processo de transporte dos hormônios, se falta proteína, possivelmente vai faltar hormônio para ser transportado via essas proteínas. Então veja que tem uma importância clínica nesse processo, tá bom? Então quais são, né, as principais proteínas? Olha aí, nós temos a globulina ligadora da tiroxina, TBG, nós temos aí a transtiterina, né, pré-albumina ligada à tiroxina, TBPA, perfeito, e a albumina propriamente dito. Então, para a questão clínica propriamente dito, é muito importante que você saiba que para que ocorra o transporte desses hormônios, eu preciso de ter proteínas específicas. Eu vou mostrar para vocês qual é a taxa percentual de cada uma dessas proteínas para o transporte desses hormônios. Tudo bem? Gente, durante muito tempo atrás, principalmente no período em que não havia um desenvolvimento econômico, em que as pessoas moravam basicamente, né, aí no meio urbano, né? Depois desse êxito rural, a gente passou a urbanizar. Mas quando as pessoas moravam na fazenda, né? na chácara, ou seja, tinha poucas pessoas no meio urbano, as pessoas não faziam muita ingesta de iodo. E qual que é o problema de não utilizar o iodo? O iodo, ele é o íon responsável, né, por compor esses dois hormônios. Olha o nome dos hormônios: triiodotironina, 3 átomos de iodo, tetraiodotironina, T4. Devido ao déficit nutricional desse iodo, no período onde não havia urbanização, as pessoas desenvolviam o que a gente chama de bócio endêmico, vulgar papo. A glândula tireoide ia aumentando de tamanho na tentativa de compensar o déficit de iodo, ou seja, na tentativa de produzir mais hormônio. Então, o bócio endêmico, ele era parte, né? Hoje a gente nem se vê isso mais, ele era parte da vida cotidiana das pessoas no passado devido à falta do iodo no aporte nutricional. Então, em 1944, a lei de 1944, aí, ó, lá de agosto de 1953, determina que todo sal deve ser iodado. Então, torna obrigatória a iodetação do sal de cozinha. Então, a partir de então, o sal que você ingere, o que eu passo a comer aqui em casa,
todo sal que está distribuído no Brasil inteiro, ele é iodado. Então não falta iodo no nosso aporte nutricional e, consequentemente, a gente não observa mais bócia endêmica. Ele foi o que? Erradicado. É claro que se existe uma pessoa que mora isolada, que não faz uso de sal de cozinha, né, o que é iodado, ou que não consome nenhum alimento que tenha iodo, necessariamente essa pessoa ela vai sim desenvolver bócia endêmico, tá bom? Gente, em média, nós consumimos aí 500 microgramas de iodeto. Esse I com traço aqui é iodeto. Isso vem da nossa dieta. Desses 500 microgramas, 120 microgramas vão ser utilizados pela tireoide. Desses 120, 80 microgramas é transformado em T3 e T4, outros 40 fica no líquido, o que? Extracelular, tá bom? Bem, o fígado e outros tecidos vão metabolizar esses 80 aqui, e desses 80, 60 volta para o líquido extracelular e os outros 20 microgramas são transformados em bile que vão ser eliminados nas fezes. Então, compondo, todos esses valores aqui, 40, 60, e lembra que entra 500, mas é utilizado o quê? Somente 120. Você vai ter 480 microgramas de iodeto eliminado pela urina e 20 microgramas eliminado pelas fezes, tá bom? Então veja que parte do iodo que a gente obtém por meio da alimentação, ele necessariamente vai compor a bile, que fica armazenada lá na vesícula biliar e depois ela é o que, ela é enviada lá por meio do ducto colédoco lá para o nosso duodeno para que ele emulsifique gordura, tá bom? Então, o consumo médio na dieta hoje em dia é de 500 microgramas por dia. E aí a gente vai observar subprodutos, que vão compor a bile e depois vão ser eliminados pelas fezes, e outros subprodutos que a gente vai observar o que? Na urina, tá bom? Se você não entendeu esses valores aqui, para e pensa. Entra 500, mas só é utilizado pela tireoide 120. Desses 120, 80 vão ser transformados em T3 e T4, os outros 40 vão ser mandados aí para o líquido extracelular. Desses 80, 20 é transformado em bile, os 60 é transformado, vão ser enviados para o líquido extracelular. E aí quando você soma os valores que aqui estão, lembra que entrou 500, mas só 120, você vai chegar à conclusão aí exatamente que vai ser eliminado 480 microgramas pela urina, tá bom? Bem, gente, olha só. Deixa eu ver aqui como é que tá a minha facecam, porque eu não quero atrapalhar vocês. Olha aí, eu não quero atrapalhar vocês com relação às imagens, tá? Então, para que você obtenha aí ou veja melhor essa questão relativa aos componentes que eu estou apresentando a vocês, eu vou desabilitar minha facecam porque tem muitas imagens aqui e uma dessas aqui a gente acabou prejudicando, tá bom? Vamos lá, seguinte, deixe-me desabilitar aqui, pronto, muito bem. Gente, olha só, dando continuidade, veja só o seguinte, quando você pensa nas proteínas que transportam os hormônios, T3 e T4, a gente vai observar o seguinte, olha isso daqui, concentração no plasma em miligramas por decilitro. A TBG, globulina ligadora da tiroxina, se você observar, a gente tem 2 mg por decilitro, tá? Observe que 67% de T3 é transportado pela TBG. 20% é transportado pela transtiterina pré-albumina ligadora tiroxina, TBPA, e 13% é transportado pela albumina. Então, qual é a principal proteína responsável por transportar T3? Aí, TBG, tá bom? Quando a gente analisa T4, olha lá, 46% de T4 é transportado pela TBG, 1% pela transtiterina e 53% é transportado pela albumina. Então, a albumina e a TBG, elas são responsáveis aí, as principais proteínas responsáveis pelo transporte de T4. Então veja que T4 é transportado pela albumina e pela TBG principalmente, porque de 46 para 53% é muito pouco, gente? Mas quando você pensa em T3, olha aí, a principal é a TBG, tá bom? Globulina ligadora da tiroxina, tudo bem? E agora a gente entra em um processo muito interessante, muito importante, relativo aí, vou até habilitar aqui a minha facecam, relativo aí
a, a função do hormônio TSH. Porque veja, eu ainda não apresentei a vocês, né, como é que esse hormônio TSH ele vai ser produzido. Mas eu vou mostrar para vocês em slides mais à frente. O que eu quero que vocês coloquem em mente aí é o seguinte: uma vez que o hormônio TSH é produzido e enviado para a corrente sanguínea, ele vai agir sobre a tireoide. E ao agir sobre a tireoide, ele vai desencadear a produção dos hormônios T3 e T4. Então veja, para que ocorra a produção dos hormônios T3 e T4, necessariamente eu vou precisar do hormônio TSH. Tudo bem? TSH significa hormônio estimulador da tireoide. Então, sem o TSH, não há produção dos hormônios T3 e T4. Então, ele é produzido pela hipófise anterior, ele é enviado para a corrente sanguínea, ele atua lá na glândula tireoide, estimulando essa glândula tireoide a produzir e secretar o quê? Os hormônios T3 e T4, que é o que a gente vai falar aqui agora. Beleza? Então, vamos lá. Bem, aqui, gente, ó, é a representação do TSH sendo transportado pela corrente sanguínea. Então, quando ele é transportado pela corrente sanguínea, ele vai atuar no chamado Symporter NIS, ou simplesmente um transportador de sódio e iodeto. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que o TSH, que é esse hormônio aqui, ó, quando ele se liga a esse receptor aqui, ó, que é um transportador de sódio e iodeto, ele faz com que o sódio entre e o iodeto entre para dentro da glândula tireoide, para dentro da célula propriamente dito. Mas ele entra para dentro da célula, mas não chegou no coloide aqui ainda, porque é no coloide que a mágica acontece. Tudo bem? Então pensa o seguinte: o hormônio TSH, que é o hormônio folículo estimulante, ele foi produzido lá pela hipófise anterior, chegou aqui pela corrente sanguínea e se liga a um receptor numa célula da glândula tireoide, que é um transportador de sódio e iodeto. Veja que para que o iodeto ele entre para dentro da célula, ele precisa que o sódio entre também. Então o sódio favorece a entrada do iodeto. O iodeto, uma vez dentro da célula, ele vai atravessar a célula e vai chegar até o coloide por meio de uma proteína chamada de pendrina. Essa proteína canal ela se abre e aí o iodeto ele fica aqui no coloide. Essa é a primeira informação que você precisa saber e precisa ter em mente, tá bom? Uma vez que TSH estimulou o transportador de sódio e iodeto, entra sódio e entra iodeto, o iodeto ele vai chegar até o coloide por meio dessa proteína canal chamada de pendrina. Tudo bem? Muito bem. Veja que agora eu tenho o iodeto aqui no meu coloide. Agora, só o iodeto não vai surtir efeito nenhum. Eu preciso de uma proteína, uma pré-proteína. E essa pré-proteína é chamada de tireoglobulina. Essa tireoglobulina, se você observar aqui, ó, ela é produzida e secretada lá do retículo endoplasmático rugoso. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele secreta essa proteína, ela vai ser modificada lá no complexo de Golgi e aí ela vai ser eliminada também para o coloide. Agora eu tenho o iodeto e eu tenho a tireoglobulina no coloide. O que vai acontecer agora, professor? Aqui eu vou precisar de uma enzima muito importante, chamada de tireoperoxidase. Essa tireoperoxidase, gente, ela vai favorecer duas coisas. A oxidação do iodeto, olha lá, ó, ele sai de -1 para 0, e ele faz a iodinação da tireoglobulina. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele vai pegar o iodo, essa enzima, e vai conectar, ela vai fazer com que ele se ligue esse iodo à tireoglobulina. E se você observar aqui comigo, ó, ocorreu a iodinação. O que é a iodinação? A tireoperoxidase iodinou. Ela fez com que o iodo ficasse o quê? Conectado, ligado, grudado à tireoglobulina. Observe aqui que você tem 1, 2, 3, 4. 4 átomos de iodo. Você já está tendo aqui a formação de quem? De T4. E olha aqui desse outro lado. 1, 2, 3. Você tem 3 átomos de iodo. Você está tendo a formação de quem? De T3. Tudo bem? Então, sem a tireoperoxidase, não haverá a incorporação, ou seja, a iodinação da tireoglobulina para a formação de T3 e T4. E, gente, olha só. Isso é tão importante, mas tão importante, que alguns exames laboratoriais levam em consideração o quê?
a presença dessa enzima, dessa tiroperoxidase. Se a pessoa, devido a uma questão genética hereditária, não tem tiroperoxidase, ela naturalmente vai ter hipotireoidismo primário, que a gente chama de hipotireoidismo de Hashimoto. Então, sem a tiroperoxidase, não haverá a iodinação, ou seja, a incorporação do iodo na tireoglobulina. Tudo bem? Muito bem. Aí, gente, veja só, vai ocorrer um processo chamado de conjugação dessa proteína, onde eu tenho T4 e T3, ela se liga à membrana plasmática da célula, sofre um processo de endocitose, perfeito. Vai haver um processo chamado de proteólise, onde os lisossomos vão separar T4 de T3, agora eu tenho tiroxina, T4 e triiodotironina T3. Então, os lisossomos rompem, né, essa proteína, fazendo com que haja o quê? A liberação de T3 e T4 na corrente sanguínea, e por difusão, esse hormônio vai desempenhar uma função importantíssima em todos os órgãos e tecidos corporais. Tá bom? Então, só para que vocês fiquem atentos e atentas, eu coloquei aqui um esqueminha do lado esquerdo para que vocês possam realmente acompanhar e saber quais são os principais efeitos do TSH, o que acontece, né, com o retículo endoplasmático granuloso, para que vocês montem depois o mapa mental e, é claro, não se esqueçam disso, tá bom? Bem, gente, quando você pensa na tiroperoxidase, né, ela é uma enzima que, apesar de ela ter essa função de iodinar, ou seja, incorporar o iodo na tireoglobulina, ela gera espécies reativas de oxigênio, reativas de iodo. E essas espécies reativas de iodo, elas vão atuar sobre a tireoglobulina. Ou seja, ela quebra a tireoglobulina e aí ela vai gerar vários tipos de metabólitos, tá? Nós temos aqui alguns metabólitos que é interessante que você saiba. Nós temos aqui a monoiodotirosina, também chamado de MIT. Quando você tem dois MITs, ou seja, monoiodotirosina, um MIT mais um MIT, você tem o que? Diiodotirosina. Se você tem diiodotirosina, que é a junção de um MIT mais um MIT, veja só, e esse MIT mais MIT dá origem a diiodotirosina, chamado de DIT. Se você tem um DIT mais um DIT, você vai ter o que? Triiodotironina. Então veja que as espécies reativas de iodo que quebram essa tireoglobulina dão origem a vários tipos de monoiodotirosina. Se eles se juntarem, formam a diiodotirosina. Se essas diiodotirosinas se juntar com mais um MIT, ou seja, uma monoiodotirosina, ela vai dar origem ao triiodotirosina. Se dois DITs se conectam, forma a tetraiodotironina, ou seja, T4. Então veja que a gente tem a formação de T3 e T4 simplesmente pela formação das espécies reativas de iodo. E quando você tem um MIT mais um DIT, você vai ter o que a gente chama de 3,3,5 triiodotironina RT3, que é a formação desse hormônio que não tem uma função biologicamente ativa, tá bom? Bem, existem alguns estudos bem interessantes sobre essas questões aqui, que não é o foco da nossa aula, mas caso alguém, né, vá perguntar como é que isso é formado, esse RT3, então eu tive que falar sobre todas essas questões aqui, sobre como é que ocorre a formação de RT3, caso algum dos seus professores pergunte isso para você, tá bom? Caso tenha dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou estar sempre procurando tirar as dúvidas de vocês sobre cada uma dessas questões. Gente, agora veja só. Considerações gerais sobre a síntese e secreção diária de T3, T4 e RT3, né? Quando você pensa na tireoide, veja que a tireoide propriamente dita, ela produz aqui, 80 miligramas de T4, tá certo? Microgramas, perdão, 80 microgramas de T4, ela produz 4 microgramas de T3 e 2 microgramas de RT3. Perfeito? Então, 80 microgramas de T4, 4 microgramas de T3 e 2 microgramas de RT3. Bem, se você parar para pensar, aqui existe uma seta indicando a formação de 31 microgramas de T3 e 38 microgramas de RT3. E aí você pode me perguntar, professor, mas por que isso daqui acontece, né? Bem, quando o hormônio T4 inicia um processo de desiodação, começa a perder iodo,
ele vai dando origem a T3 e RT3. Então veja que a maior parte de T3 no nosso organismo e RT3 no nosso organismo se dá por meio da desiodação de T4. Então, sem o T4, você ia ter poucas quantidades aí, propriamente dito, de quê? De T3 e RT3, porque a maior parte que está no nosso organismo vem da desiodação de T4, tá bom? Muito bem. Gente, olha só, dando sequência aqui, né, no nosso conteúdo, agora eu apresento a vocês o que a gente leva em consideração sobre questões relativas à produção dos hormônios T3 e T4, tá bom? Primeiro ponto importante é o seguinte: quando a concentração de T3 e T4 está baixa no seu organismo, necessariamente inicia-se um processo chamado de efeito de feedback positivo. Lá no seu hipotálamo existem alguns núcleos muito importantes. Nós temos aqui o NPV, que é o núcleo paraventricular do hipotálamo. Então, quando a concentração de T3 e T4 está baixa, inicia-se o processo de sensibilização desse núcleo. Ou seja, entra no efeito de feedback positivo, começa a produzir e secretar TRH. O que é o TRH? O hormônio liberador de TSH. Esse cara ele vai atuar na hipófise anterior, estimulando a hipófise anterior a produzir o hormônio TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide. Esse, por sua vez, estimula a tireoide, e a tireoide ela faz o quê? Produz os hormônios T3 e T4. Lembra lá no slide passado que o TSH ele cai na corrente sanguínea e vai atuar lá nas células da tireoide para que ocorra a produção dos hormônios T3 e T4 por meio da tireoglobulina? Esse é o eixo principal de produção dos hormônios T3 e T4. O hormônio ele estava baixo, T3 e T4 estava com a concentração baixa. Agora ele vai aumentando e entra no eixo, né, de feedback negativo ou retroalimentação negativa. Então, quando esses hormônios eles aumentam demais, eles por si só inibem o núcleo paraventricular do hipotálamo e inibem também a hipófise anterior. Aí deixa de se produzir o que? Né, os hormônios T3 e T4. Existe um eixo também contrarregulatório aí, né, bem interessante, que o aumento da concentração de T3 e T4 estimula a produção aí, ó, de um outro hormônio chamado de somatostatina. Esse hormônio somatostatina, uma vez que ele é produzido e secretado, ele também atua na hipófise anterior e ele inibe a hipófise anterior na produção dos hormônios TSH e, consequentemente, T3 e T4. Tá bom? Agora veja só, gente. Para e pensa comigo. Para que ocorra a produção dos hormônios T3 e T4, eu preciso do TSH. Então, sem TSH, eu não tenho T3 e T4. Sem TRH, eu não tenho TSH. Então, para que ocorra a produção dos hormônios T3 e T4, eu vou precisar de TRH e TSH. Para que eu saiba se realmente a pessoa ela tem hipotireoidismo ou não, necessariamente o hipotireoidismo ele vai ser caracterizado pela baixa concentração de TSH e dos hormônios T3 e T4. E o hipertireoidismo ele vai ser determinado pela alta concentração dos hormônios TSH e T3 e T4. Então, quando o seu organismo produz pouco, hipo. Quando o seu organismo produz muito, hiper. Mas veja que esse hipo, o hiper, tem íntima relação com o TSH, porque sem TSH não há produção de T3 e T4. Então, o seu endocrinologista, quando ele solicita um exame, ele faz a mensuração do hormônio TSH, T3 e T4 para determinar se você tem hipo ou hipertireoidismo, tá bom? Muito bem. Gente, olha só, esses hormônios, eles têm uma importância fundamental no nosso organismo. Dentre essas importâncias, eu vou destacar algumas delas a vocês aqui. Ó. Primeiro, absorção intestinal. Então, o processo de absorção intestinal, uma melhor absorção intestinal, tem a ver com os hormônios T3 e T4. Quando você produz pouco, você vai ter um déficit no processo de absorção intestinal. Tá? Produção hepática de glicose, um processo chamado de gliconeogênese. Tá? Quando você utiliza gliconeogênese, quando você precisa, né, liberar glicose ou converter glicogênio em glicose, necessariamente T3 e T4 ele participam desse processo de conversão de glicogênio também em glicose novamente. É interessante saber que o
T3 e T4 têm íntima relação com o consumo de glicose pelas células. Isso quer dizer que as nossas células, para que elas tenham um metabolismo adequado, ou seja, um metabolismo anabólico, tá certo? Ou catabólico, ela precisa de quantidades adequadas dos hormônios T3 e T4. Sobre as proteínas, atua tanto no catabolismo quanto no anabolismo, ou seja, tanto na quebra quanto na síntese de proteína. Então, o excesso dos hormônios T3 e T4 leva a um excesso de quebra, de catabolismo. Então, a pessoa ela acaba perdendo muita massa muscular, enquanto o hipotireoidismo tem um déficit muito grande no catabolismo. Você acaba não aumentando a massa muscular, mas aumentando sim a quantidade de tecido adiposo de células de gordura no organismo, tá? Então participa da regulação da musculatura estriada esquelética, uma vez que o músculo em si, ele possui um metabolismo e ele depende sim desses hormônios para se desenvolver bem ou não. E olha aí, ó, o hipertireoidismo leva ao catabolismo proteico, ou seja, fraqueza muscular. Enquanto o hipotireoidismo leva um baixo anabolismo, também leva a fraqueza muscular. Ou seja, quando você fala em hipertireoidismo, tem grandes quantidades de quebra de proteína. A musculatura é formada por proteína. Então, se você quebra muita fibra muscular, você acaba perdendo fibra muscular. Se você tem hipotireoidismo, você sintetiza pouca proteína. Naturalmente, você tem também pouco desenvolvimento de fibra muscular. Então, ambos levam o quê? A fraqueza muscular, tá bom? Quando a criança ela não cresce de forma adequada, gente, é muito interessante que se faça uma análise da quantidade do hormônio do crescimento e também do IGF-1, porque o IGF-1 depende do hormônio do crescimento para ser produzido. Mas T3 e T4 estimula a transcrição do gene do hormônio do crescimento. Então, quando a criança não cresce e não se desenvolve, para saber se ela tem hipotireoidismo ou não, o médico, quando ele solicita esse exame, ele faz a mensuração de T3 e T4 e GH, porque a transcrição do gene para a produção do hormônio do crescimento depende dos hormônios tireoidianos T3 e T4, tá? Ou seja, sem o hormônio GH, não haverá a produção do IGF-1, que é um fator de crescimento semelhante à insulina, que é o que determina o crescimento da criança. E no período fetal, gente, nós temos umas células muito importantes lá no pulmão, chamado pneumócito tipo 2. Esses pneumócitos tipo 2, eles têm íntima relação com a produção de uma substância muito importante, que é o surfactante. O surfactante, ele é que quebra a ligação das moléculas de água, fazendo com que o pulmão do bebê se expanda e ele tenha uma maior propensão de troca gasosa com o meio ambiente. O ar que entra para dentro dos nossos pulmões é um ar hidratado, então eu preciso desse surfactante para quebrar a ligação entre as moléculas de água. Quando a criança ela nasce com déficit, com o pulmãozinho não desenvolvido, que ela tem um déficit de surfactante, ela fica com falta de ar. Então veja que T3 e T4 têm íntima relação com os pneumócitos tipo 2 na produção do surfactante, para que ela nasça com um pulmão adequado, com produção adequada de surfactante e consiga respirar de forma o que? Adequada, tá bom? Gente, olha a função a nível de sistema nervoso. T3, multiplicação celular, sinaptogênese. T3, mielinização e vascularização do sistema nervoso, ou seja, a vascularização, o transporte de oxigênio e nutrientes tem íntima relação com a produção dos hormônios T3. A baixa concentração de T3 leva a um processo chamado de cretinismo, que é retardo mental grave. O teste do pezinho, que é quando o bebê nasce, que ele vai lá na unidade básica de saúde, se ele nasce aí em um hospital mais desenvolvido, né, um hospital privado, ele é capaz de detectar a concentração de T3 e também, né, de fenilalanina, que é um importante marcador aí, né, para que se a criança tiver, né, essa sensibilidade, ela vai poder também desenvolver aí problemas relativos ao sistema nervoso central, que não é o nosso foco. Tudo bem? Cretinismo detectado, o tratamento com T3. Então, existe tratamento para cretinismo, mas isso precisa ser detectado. Hipertireoidismo em adulto, estado de alerta contínuo. Por quê? Porque quando você tem hipertireoidismo, você fica o tempo todo em estado de alerta, com insônia, sensibilidade ao calor. Eu vou mostrar para vocês quais são as principais características. O hipotireoidismo em adulto,
ela leva a uma redução do estado de alerta contínuo, sonolência, entre outros fatores, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui nos próximos slides as principais características. A nível de sistema cardiovascular, gente, regula a expressão das proteínas actina e miosina, que são as proteínas responsáveis pelo processo de contração da musculatura cardíaca. Então, sem esses hormônios, a gente vai ter um prejuízo no processo chamado de contratilidade cardíaca, que é a força com que o coração contrai. Regula a expressão da bomba de cálcio do retículo sarcoplasmático, regulando o tempo de contração. Então, a baixa quantidade de T3 do T4 ou o aumento vai influenciar na regulação do tempo de contratilidade, tá? Regula a expressão dos canais de potássio no nosso sinoatrial. Então, isso tem íntima relação também lá quando a gente estuda, né, as fases do potencial de ação cardíaca. Então, isso vai influenciar na entrada do sódio, no processo, né, lá de propagação do impulso elétrico no coração. Regula a expressão beta-adrenérgica no tecido cardiovascular. Lembra que a gente tem vários receptores no nosso coração, receptor alfa, receptor beta, a nível do sistema vascular também. Então, ele regula aí, ó, a expressão desses receptores, que tem íntima relação lá com a influência sobre a via adrenérgica propriamente dita, tá bom? Gente, a falta de iodo, como eu disse a vocês, ó, leva ao desenvolvimento dessa patologia aqui, ó, antigamente chamado de papo, né? Mas isso aqui a gente chama de bócio endêmico, que é o aumento da glândula tireoide. Então veja aqui, ó, bem desenvolvida, ó, um lobo da tireoide, outro lobo da tireoide. Quais são as características do hipotireoidismo? Olha aí, ó, aumento de peso, retenção de líquidos, prisão de ventre, raciocínio lento, sonolência, entre inúmeros outros fatores. Quais são as características do hipertireoidismo? Olha aí, ó, perda de peso, insônia, excesso de evacuação, ansiedade, irritabilidade, intolerância ao calor e oftalmopatia de Graves, né? Tem outros inúmeros fatores aí também. O que é oftalmopatia de Graves, professor? Oftalmopatia de Graves, gente, é essa característica clínica que a gente observa aqui a nível de globo ocular, ó. Devido ao desenvolvimento da musculatura atrás do globo ocular, o globo ocular entra num processo chamado de prolapso. Fica vermelho e prolapsado. O globo, ele fica meio que empurrado para fora devido ao desenvolvimento dessa musculatura atrás do globo ocular. E isso é uma característica clínica, né, de quem tem algum problema relativo aqui ao hipertireoidismo, tá bom? Quando se fala em hipotireoidismo, é muito interessante que você saiba o seguinte, ó, naquele eixo lá, ó, deixa eu ativar aqui a minha câmera. Naquele eixo que eu mostrei a vocês, eu tenho TRH, TSH, T3 e T4. TRH, hipotálamo, ok? TSH, hipófise. E T3 e T4 é onde a gente observa que a glândula tireoide produz. Então, para você saber classificar um hipotireoidismo primário, secundário e terciário, você precisa fazer essa análise de baixo para cima. Hipotálamo, depois vem o quê? Hipófise, depois vem o quê? Tireoide. De baixo para cima. Se a pessoa tem um problema a nível de tireoide, hipotireoidismo primário. De baixo para cima. Se ela tiver um problema a nível de hipófise, ela vai ter um hipotireoidismo secundário. E se ela tiver algum problema relativo ao hipotálamo, ela vai ter um hipotireoidismo terciário. Tudo começa a nível de onde? A gente vai ter, tudo começa a nível de hipotálamo, hipófise e tireoide. Para classificar se o problema for na tireoide, primário, hipófise, secundário e hipotálamo, terciário, tá bom? Esse é o macete para vocês aí. Então, olha aí, ó, hipotireoidismo primário, também chamado de hipotireoidismo de Hashimoto, ele é uma doença principalmente relativa aí, né, a uma condição autoimune que a pessoa nasce ou que ela desenvolve ao longo da vida, e aí ela vai perder, né, a função de produção dos hormônios T3 e T4 a nível de tireoide, ou seja, ocorre aí, ó, a falência da tireoide. Ela é a forma mais prevalente na nossa sociedade, tá bom, gente? O hipotireoidismo secundário, baixa síntese de TSH via hipófise, e o hipotireoidismo terciário, baixa síntese de TRH via hipotálamo. Lembrando que T3 e T4 depende de TRH, depende de TSH. Por isso a gente tem que fazer essa análise, tá bom? O diagnóstico do hipotireoidismo, né, ou hipertireoidismo é baseado na mensuração das concentrações séricas de TSH, T3 e T4. Como eu mostrei a vocês, baixa concentração de TSH, T3 e T4, hipo, excesso de produção de TSH, T3 e T4,
hipotireoidismo. Tudo bem? Não sei se vocês conseguiram, né, pegar aí todo o processo relativo a essa questão. Procurei ser o mais sucinto possível, o mais direto possível, tendo em vista que muitos dos meus alunos me pediram para eu gravar essa aula e eu sei que, né, muitos de vocês que vão passar aqui pelo meu canal vão acessar essa plataforma e às vezes pode ter alguma dúvida. Por isso, pode deixar os comentários aí embaixo que eu vou estar sempre respondendo a cada um deles na medida do possível, tá bom? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço e até a próxima.